Olá, continuando a nossa série sobre licitações, entrevistando o Dr. Lucas Rocha Furtado, que é Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, ele que nos fala sempre sobre os trâmites, os detalhes das licitações, essa produção do Instituto Legislativo Brasileiro. Dr. Lucas, nós sabemos que as licitações têm lá a sua lei básica, uma lei que coordena, que é o eixo desses contratos, que são as licitações. Mas dentro das licitações, há aí alguns ritos diferenciados, são as chamadas modalidades. O que é que nós temos que aprender sobre isso? Nós já vimos aqui que a licitação, nas nossas conversas anteriores, que a licitação é a regra. A licitação é um processo que antecede a celebração dos contratos. Isso nós já conversamos, já sabemos. Agora, nós temos de saber que esses processos podem se desenvolver de formas distintas. Podem adotar ritos distintos, em função do que se contrata, em função do objeto a ser contratado, em função do valor do objeto a ser contratado. E aí vem a lei de licitações e estabelece o seguinte: licitação é o gênero. E esse gênero, que é a licitação, pode se subdividir em algumas modalidades. Então, modalidades são espécies, categorias do gênero licitação. Quais são as modalidades de licitação indicadas pela Lei 8666? Indicadas pelo artigo 22 da Lei 8666. São a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. A Lei de Licitações, a própria Lei 8666, apresenta essas 5 modalidades de licitação. E mais recentemente, em 2002, foi aprovada uma lei especial, uma lei específica, a Lei 10.520, de 2002. Essa lei criou outra modalidade de licitação, que é o pregão. Nós podemos pegar essas 5 modalidades, tomar essas 5 modalidades e dividi-las em 2 categorias básicas. Uma que nós podemos chamar de modalidades comuns, aquelas que são utilizadas no dia a dia, que fazem parte do dia a dia da administração pública. O que é o dia a dia de um administrador em termos de contratos que ele celebra? São as compras, fornecimento de bens, os serviços e as obras. Se um administrador público, como regra, não é isso? Necessita adquirir um bem, contratar a prestação de um serviço, uma obra, ele vai utilizar ou concorrência, ou tomada de preços, ou convite. Para compra de bens, prestação de serviços, execução de obras, uma dessas 3 modalidades é a indicada. E a diferença ou o critério para indicar entre uma ou outra é o valor do contrato. Concorrência é modalidade de licitação indicada para grandes contratos. Obras, serviços de engenharia de valor superior a R$1.500.000. É isso? Fornecimento de bens ou serviços que não sejam de engenharia de valor superior a R$650.000. Então, para esses contratos, grandes contratos, modalidade indicada, concorrência. No caso de compras ou de serviços acima de R$80.000 e até R$650.000, nós temos aqui a tomada de preço. No caso de obras ou serviços de engenharia acima de R$150.000 e até R$1.500.000, nós vamos ter tomada de preço. Modalidade utilizada para contratos de valores intermediários. Então, para grandes contratos, concorrências. Para contratos intermediários, nós temos aqui a tomada de preço. E para contratos menores, de valores mais reduzidos, vale dizer, obras e serviços de até serviços de engenharia de até R$150.000. Compras e serviços que não sejam de engenharia de até R$80.000, esses valores, é importante que o administrador público saiba, que ele os encontra na própria lei. O artigo 23 da Lei 8666 fixa esses valores. Então, para esses pequenos contratos, a modalidade indicada é o convite. Lembrando, mais uma vez, que se o valor do contrato for realmente reduzido, pequeno, não é isso? Ele não precisa sequer fazer licitação. Alguém que já conhece o pregão pode se perguntar, e o pregão? Eu digo, o pregão é para situações especiais, em que o administrador público, ao invés de utilizar ou concorrência, ou tomada de preço, ou convite, pode optar pelo pregão como uma outra opção, que, repito, pela importância do pregão, teremos aqui uma conversa especial sobre ele, pelas particularidades
que justificam um tratamento todo próprio a essa nova modalidade tão importante que é o pregão. O senhor administrador público, nosso ouvinte, pode perguntar, mas o que de fato diferencia uma concorrência de uma tomada de preços de um convite? Concorrência é a modalidade mais ampla, que permite uma maior competição e, portanto, exige uma divulgação maior. Pela lei, apenas para se ter uma ideia, entre a publicação do edital, que anuncia a concorrência, e o prazo final para apresentação de propostas, ele, administrador, deve fixar um prazo de pelo menos 30 dias para apresentação de propostas. Por quê? Porque é uma modalidade que vai celebrar, ou a partir dela permitir, a celebração de um grande contrato, conforme nós acabamos de ver. Então, concorrência é uma modalidade que, pela lei, permite que qualquer interessado que atenda às exigências de qualificação, de habilitação, possa participar. Então, o que caracteriza uma concorrência? É uma modalidade ampla, indicada para grandes contratos, em que qualquer interessado que atenda às exigências de qualificação poderá apresentar proposta. Isso é a concorrência. Tomada de preço, indicada, como vimos aqui, para contratos intermediários. É uma modalidade indicada para aqueles que já estão cadastrados no órgão público. A lei estabelece, a lei de licitações, que os órgãos que costumeiramente celebram contratos são obrigados a manter cadastro de fornecedores. Então, tomada de preço, a lei diz, é modalidade indicada para aquele que esteja cadastrado ou apresente, mesmo após publicado o edital, apresente a documentação, à administração pública, documentação necessária a esse cadastramento. Tem uma modalidade um pouco mais restrita, convite. Modalidade mais simples, dessas da Lei 8666, extremamente simples. É uma modalidade de licitação tão simples que a rigor até dispensa a necessidade de publicação de edital. Dispensa essa publicação, mas não dispensa, atenção, publicidade. A lei diz que o administrador público é obrigado a divulgar o convite mediante a fixação, diz a lei, em local apropriado. Essa tradução do que a lei chama de a fixação do instrumento convocatório do convite em local apropriado pode ser traduzida de forma mais simples como administrador público. O senhor vai abrir um processo de convite, a carta convite tem que ser colada em quadro de avisos. Que limite de custo determina o convite? A lei indica convite, ou seja, até R$80 mil para compras, até R$150 mil para obras e serviços de engenharia. Acima desses valores, nós já caímos na exigência de uma tomada de preços. Tá certo? Então, temos essas três modalidades comuns: concorrência, tomada de preços e convite. Para esses contratos comuns, obras, serviços e fornecimento de bens. Existem as duas modalidades que podemos chamar de modalidades especiais. Por quê? Porque não fazem parte do dia a dia da administração pública, que são o concurso e o leilão. O concurso modalidade de licitação, a lei diz, destina-se a selecionar trabalho técnico, artístico ou científico. Ele não objetiva contratar a prestação de serviços, mas escolher um trabalho pronto, por uma comissão julgadora. Leilão, última modalidade da Lei 8666. Modalidade a rigor indicada como regra para alienação de bens móveis. Leilão é indicado para alienação de bens móveis. Então, se o poder público decide alienar bens móveis, modalidade indicada, leilão. Simples também, extremamente simples. Ou um servidor público, ou um leiloeiro público registrado em junta comercial, pode ser convocado para conduzir esse processo que tem o objetivo básico de alienar bens móveis inservíveis. Diz a lei. O que é um móvel inservível? Aquele que a administração pública não mais usa. Há duas situações indicadas pela lei no artigo 19, especificamente o artigo 19, inciso 3º, que determina que, quando o poder público houver adquirido aquele imóvel por conta de um procedimento judicial ou por conta de uma dação em pagamento, e o poder público quiser revender esse bem imóvel, poderá usar ou leilão ou concorrência.
Doutor Lucas, obrigada pela entrevista. No nosso próximo encontro, nós vamos estar conversando então sobre o pregão, essa modalidade inovadora das licitações. Muito obrigado. Obrigada a você por ter estado conosco.